Então, vamos falar um pouquinho do novo acordo ortográfico, tá? Então, antes de 2009, tá, tinha algumas palavras que eram acentuadas e hoje caiu essa acentuação, tá? Então, por que foi feito esse novo acordo ortográfico? Porque se a gente for parar para pensar, não é só o Brasil que fala o português, né? A gente tem Portugal, né? A gente tem algumas cidades da África, a gente tem também algumas cidades da Índia que falam português. Então, o que que acontecia? Tinha palavras que aqui o nosso português do Brasil tinha acento e lá em Portugal não tinha acento, tá? Por lá na África, algumas cidades da África não tinha acento, onde dava muita confusão, tá? Então, eles, em 2009, eles fizeram esse acordo, né? Então, o que foi esse acordo? Eles unificaram a acentuação gráfica para todos os países que falam português ter a mesma acentuação em todas as palavras, tá? Então, em 2016 que entrou em vigor, que foi obrigatório esse uso. Então, vocês vão ver daqui para frente, assim, muitas palavras que antes tinham acento, com esse novo acordo ortográfico, caiu a acentuação. Tá? Ou algumas que não tinha, hoje tem acentuação, leva acentuação. Então, aqui, as nossas regras de acentuação. Tá? Então, essas regras de acentuação, é uma parte delas, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco agora, um pouco no próximo bloco. Então essas seriam as principais, só que vocês mais para frente vão ver que tem outras regras, tá? Então a primeira seria o que? Dentro das monossílabas tônicas. Vamos pensar o que é monossílaba. Monossílaba, palavras com uma sílaba, né? Quando a gente fala monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, então monossílaba uma, dissílaba duas, dissílaba três, polissílaba quatro ou mais, né? Mas agora o que nos interessa é só, dentro da acentuação, só as monossílabas tônicas, tá? Então a gente já sabe, monossílaba, ela vai ter uma sílaba só, não tem como eu separar ela, né? Então, sempre que eu tiver uma monossílaba, tá? E ela terminar em A, E e O, e no final ter S ou não, ela vai levar acentuação, tá? Por exemplo, aqui, chá, né? Ela terminou em A, né? Fé, ela terminou em E, né? Pó, ela terminou em O, né? Então, vou dar um exemplo, pés, tá? Se tivesse ali, então ela ter pés, ele termina em E e tem o final S, então ele também seria acentuado, tá? Então, nas monossílabas, além de acentuar as palavras terminadas em A, E e O, seguidos ou não de S, a gente se acentua os ditongos. Só para lembrar o que são os ditongos. Ditongos são quando a gente tem duas vogais juntas que não se separam. Quando a gente faz a separação silábica, elas ficam juntinhas, tá? Então, quando a gente tiver o ditongo terminado em ei, el e oi, vai a acentuação. Então, só dentro da monossílaba, só nesses três tongos aqui, tá? Vamos terminar em ei, el e oi. Então, vai acentuação. Por exemplo, dói. Dói terminou em oi, então leva acentuação. Depois a gente tem as oxítonas, né? Para quem não lembra, né, o que são oxítonas, vamos lembrar aqui, vamos pegar a palavra armazém, né? Então, as oxítonas é quando a sílaba mais forte for a última, tá? Quando a sílaba mais forte for a penúltima, ela vai ser uma paroxítona. Quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, ela vai ser uma proparoxítona, sempre contando do final para o início, tá?
Então, oxítonas, sempre que a minha última sílaba for a mais forte, ter o som mais forte na hora de eu pronunciar. Tá? Então, não é porque ela é uma oxítona que ela vai levar acento. Tá? Então, quando é que ela leva acento? Quando ela terminar em A, em E, em O. Tá? Então, é quase a mesma regrinha aqui da monossílaba, tá? Terminar em A, em E, em O, seguidos ou não DS. A única diferença é que na oxítona ela entra o em e o ens também, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente for falar charás, urás, é a sílaba mais forte, né? Então, ela terminou em A, é seguida de S, então vai acento, né? Rodapé, o pé tem o som mais forte, né? Então, ela terminou em E, né? Então, vai acento, né? Bisavô, o vô tem o som mais forte, né? Então, ele terminou em O, então, vai acento, né? Armazém, né? Armazém terminou em, né? Então ele vai acento. A mesma coisa, parabéns, também, né? Termina em ou ens, então leva acento. E ela também é acentuada quando o final dela, né, for ditongo terminados em ei, el e oi, tá? Mesma regra aqui da monossílaba, tá? Então, a regra da monossílaba e da oxítona é praticamente as mesmas, né? A única coisa que muda aqui é que entra o em e o ens na oxítona, né? Depois a gente tem as paroxítonas. Quando é que a gente acentua as paroxítonas? Lembrando, palavras paroxítonas são acentuadas quando a sílaba mais forte for a penúltima, tá? Então, o que é a sílaba penúltima? Se eu for separar aqui mágico, a minha penúltima seria o G, né? Então, vamos lá. As paroxítonas é a regrinha mais chatinha, mais complicadinha, porque essa aqui você não tem como vocês aprender sem decorar, tá? Então, quando é que eu vou acentuar a minha palavra paroxítona? Tá? Quando ela terminar em R, U, seguidos ou não de S, X, I, seguidos ou não de S, N, L, os, ao, seguidos ou não de S, ão, seguidos ou não de S, e uns, tá? Então, vamos ver aqui, repórter, né? Repórter, qual é a mais forte? O por. Só que para lembrar aqui, para vocês não se embabacar aqui, ó. Na paroxítona, a gente olha se ela terminou de acordo com a minha regra, a última letrinha, né? Ela terminou em R, né? Só que eu vou acentuar a sílaba paroxítona. Então, a paroxítona ela seria a segunda, né? Ou a penúltima. Né? Então, ela não vai acento aqui. No oxítonas, ela ia acento na última, porque oxítonas, a sílaba mais forte é a última, né? Aqui, como é a penúltima, eu olho o final se está dentro da regra, mas eu acentuo a minha penúltima sílaba, tá? Bônus, né? Então, se eu for fazer a separação silábica, seria bônus, né? O bônus terminou com U seguido de S, então vai acentuar a minha penúltima sílaba, que ficaria no bo. Né? A mesma coisa que tórax. Se eu fizesse a separação silábica,
né? Eu acentuaria a minha segunda sílaba, que é mais forte. Então, fica a acentuação no tórax, só que eu olho a última sílaba, o X, né? E assim por diante, né? A diferença aqui da paroxítona para a monossílaba e oxítona, tá? É que lá na monossílaba e nas oxítonas, a gente acentuava solos de tongos e, el, i, oi, né? Aqui são acentuados todas as paroxítonas terminados em ditongo, tá? Então, se a gente for separar aqui, ó, silêncio, né? Silencio, eu tenho um ditongo, né? O iu não é terminado em iei, nem em eu, nem em oi. Então, a minha penúltima sílaba, né, ou segunda de trás para frente, como vocês quiserem, como fica mais fácil de aprender, leva acentuação, tá? Ele só não vai ser acentuado se tiver ditongo quando ele tiver um ditongo terminado em ei, el, ioi na segunda sílaba ou na penúltima sílaba, daí cai a acentuação, tá? Aqui a gente tem noção da palavra ideia, colmeia, né, que antes tinha acentuação, então por causa dessa nova regra caiu a acentuação, tá? E por último vem a nossa proparoxítona, né? Então, proparoxítona, nós vamos pensar uma, duas, três, né? Então, é última, penúltima, antepenúltima, né? Então, qual é a regra das proparoxítonas? Não existe. Então, essa é a mais fácil, né? Sempre que ela for uma proparoxítona, né, que a sílaba mais forte for a antepenúltima, vai a acentuação. Tá? Então, aqui, ó, mágico, né? Se eu for separar, ficaria ma, gi, co. Uma, duas, três. Então, a acentuação ficou na minha antepenúltima. Então, como proparoxítona não tem acento, não tem regras, desculpa, vai acentuação. Tá? E às vezes vocês podem perguntar, e se passar da terceira, da antepenúltima? Vocês não vão achar palavra dentro da língua portuguesa, tá? Que a acentuação passe da penúltima sílaba. Lembrando que é do final pro início, tá? Então, sempre contando uma, duas, três, né? Ó, aqui a gente pode ver que a gente tem 4 sílabas, mas vocês não vão achar palavras com acentuação passando da penúltima sílaba, tá bom?